Indo para a última parte, então, da aula de potência em circuitos de corrente alternada, o tópico que ficou faltando aqui chama correção de fator de potência. O que é a correção de fator de potência? Correção de fator de potência é um processo, né, uma abordagem que se usa quando se busca aumentar o fator de potência de uma determinada instalação elétrica, né? Ou seja, deixar mais perto de um comportamento resistivo, sem alterar ah, de maneira significativa, né, a tensão à corrente que está sendo entregue à carga original. Ou seja, o mais importante é manter a potência, principalmente a potência ativa, que a carga original está demandando para que isso não comprometa nenhum tipo de geração de energia que está sendo convertida em trabalho ou energia útil, né, na carga. Motor, conjunto de lâmpadas, o que quer que seja, né. Qual que é a ideia, né? Como a maioria das cargas tem natureza indutiva, principalmente cargas baseadas em motores, né, tem uma característica indutiva, é, a gente sempre busca aumentar o fator de potência, ou melhorar o fator de potência, como a gente diz, né? Corrigindo ele, adicionando um capacitor em paralelo. Por quê? E com isso a gente consegue compensar de alguma maneira a potência reativa e aproximar a potência, o ângulo entre a tensão e a corrente e fazer com que o fator de potência se eleve. Então, a ideia em geral é a seguinte, né? A gente tem uma carga indutiva ou majoritariamente indutiva, como essa carga que está aqui. Na verdade, isso aqui é até uma forma de a gente aproximar um motor elétrico para cálculos de instalações industriais ou prediais, né? Então, a gente tem uma corrente de carga vindo para cá, que é uma carga que está em atraso em relação à tensão, por conta dessa característica indutiva. E existe uma parcela de energia ativa sendo consumida nessa parte resistiva aqui do circuito. A gente quer manter essa corrente de carga, a gente quer manter a tensão em cima do circuito. Então a gente vai tentar manter, vai colocar um capacitor em paralelo aqui que vai demandar uma determinada corrente capacitiva. Isso vai fazer com que, do ponto de vista da fonte, o fator de potência se eleve, né? Ele fique mais próximo de 1. Então vamos supor que a gente tinha uma carga inicialmente com uma potência, um fator de potência cosseno de θ1, e ele vai passar para um cosseno de θ2, segundo fator de potência com a instalação desse capacitor. Então, o que a gente vai fazer com o capacitor é fazer com que reduzir o valor de θ1 para θ2, né? É, resultando nisso, pelo fato de ser um cosseno, né? A gente aumente o fator de potência, né? Quanto mais próximo de zero, mais perto de 1 é o fator de potência, né? Do ponto de vista fasorial, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente tem inicialmente uma corrente de carga, que é essa IL aqui, que está circulando na parte R e L do circuito ali, né? Com um fator de potência θ1. Ao colocar o capacitor, vai surgir uma corrente de esse IC aqui, que está 90 graus adiantada em relação à tensão, e aí vai fazer com que a corrente total do circuito passe a ser, ó, se eu somar esse fasor com o que eu tinha, com esse IC, eu passo a obter esse I aqui, ó, reduzindo o ângulo e aumentando o fator de potência, né? Reduzindo para esse θ2 aqui e aumentando o fator de potência. Isso que significa corrigir o fator de potência do circuito, né? Outra coisa importante é que note que a magnitude, né, o módulo desse fasor aqui, ele é menor. O módulo menor resulta em função de uma corrente menor, né, em perdas por efeito Joule, né, perdas ômicas que a gente chama, né, perdas em outras regiões do circuito menor. Então, o fator de potência também colabora com redução de perdas ao longo do circuito, né? Num caso mais extremo, né, dependendo do capacitor que a gente escolher, a gente pode inclusive elevar o fator de potência para um valor unitário. Não vai ser sempre o caso, a gente vai trabalhar com algumas margens aqui no exercício que eu vou resolver, eu vou mostrar para vocês, mas teoricamente a gente poderia inclusive colocar o fator de potência para 1. Então, como a gente faz a correção do fator de potência? Vamos supor que a gente tem uma carga demandando uma potência ativa P aqui, né? E com um fator de potência θ1 aqui, né? Gerando uma potência reativa Q1 e uma potência aparente S1. A gente vai reduzir o valor do fator de potência, vai para um θ2, que é esse θ2 que está
aqui, muda a potência aparente total, muda a potência reativa total, mantendo a potência ativa do circuito a mesma, né? Então, o que a gente quer é saber qual que é esse QC que a gente tem que colocar aqui para fazer com que ele saia de um determinado θ1 e vá para o θ2. Esse que é o objetivo do circuito. Então, no caso inicial, né, a gente tem a potência aparente é S1 cosseno de θ1, Q1 é S1 seno de θ1 ou P vezes tangente de θ1. São as relações trigonométricas do primeiro triângulo retângulo que a gente tem aqui. Pode conferir elas aí para você ter certeza. No caso 2, a gente vai de cosseno de θ1 para o cosseno de θ2. Então, no caso 2, o P continua sendo a mesma coisa, mas ele pode ser dado por S2 cosseno de θ2. E a nova potência reativa, então, é Q2P tangente de θ2. O que eu quero é determinar quanto que é esse QC. QC, se eu olhar aqui, ó, ele é basicamente o Q1 menos o Q2. Q1 e Q2 que eu determinei aqui é P tangente θ1, P menos P tangente θ2. Só substituir essas informações aqui. E eu sei que o QC, a parte reativa, né, ele pode ser dado pela expressão da potência lá, que é V ao quadrado RMS dividido pelo X, nesse caso que é o XC. Lembrando que XC é 1 sobre ômega C, né? Então, o QC vai ser igual a ômega C VRMS ao quadrado. Então, com isso eu posso determinar qual que vai ser a capacitância, né? Que eu vou colocar ali para elevar o fator de potência. Então, o valor dessa capacitância será dado por essa expressão aqui. QC, ômega V ao quadrado RMS, é igual a P tangente θ1 eu tenho, tangente θ2 eu tenho também, que é um novo fator de potência que eu tenho que definir a priori para quanto eu quero ir, né? Dividido por ômega V ao quadrado RMS. É um pouco, talvez, confuso inicialmente, mas eu vou resolver um exercício aqui que vai ficar um pouco mais claro. Vamos supor o seguinte, que eu tenho uma carga conectada à rede elétrica, 120 volts. Vamos considerar aqui, como a gente tem feito, se for o caso, 120 volts é RMS, né? Com ângulo de zero, né? Então, esse cara aqui é RMS, tá? 60 Hz significa que o ômega, que é 2πf, vai ser 2π vezes 60, que dá 377 radianos por segundo. Tenho o fator de potência de 0,8 e quero elevar ele para 0,95. Quanto é a capacitância que eu tenho que instalar para isso? Então vamos lá. Primeiro caso, o fator de potência está em 0,8, tá? Em atraso, tá? Considerando o fator de potência atrasado. Então, o ângulo que dá esse fator de potência é um ângulo de 36,87. Arco cosseno 0,8, né? Bom, o S1, que vai ser basicamente o P dividido por cosseno de θ1, vai dar 5.000 VA. O Q1, que é o S1 vezes o seno de θ1, vai dar 5.000 seno 36,87 vai dar 3.000 VAR. Então, tem um triângulo aqui que é um triângulo pitagórico, né? 3.000, 5.000 significa que o P tem que dar 4.000. É o que eu tinha aqui, né? P igual a 4.000. Então, no segundo cenário, quando eu corrigir o fator de potência, eu quero ir para 0,95. Isso significa, então, que o meu arco cosseno tem que dar 18,19. Eu vou para esse ângulo, né? Na correção do fator de potência. Então, eu vou calcular o meu S2, o P mantém o mesmo, é 4.000. Fator de potência 0,95 vai dar 4.210,5. Calculando o Q, que é S2 vezes seno de θ2, 1.314,4 VAR. Então vejam só o cenário que eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter o meu primeiro triângulo, esse triângulo que está aqui, ó. Ele vai ter o P que não muda, 4.000 VA. Ele vai ter o S1 lá que a gente calculou que é o 5.000, perdão, P era 4.000 watts, né? S1 é 5.000 VA. E o Q1 aqui que a gente tem que é Q1, que é 3.000 VA. Isso aqui deu o nosso θ1. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar esse fator de potência. Então, a gente vai passar para um fator de potência mais baixo aqui, um θ2, né? Então, aqui está
S2, que vai manter o mesmo P, ou seja, o mesmo triângulo retângulo aqui, né? Mas ele vai mudar o S2 e vai gerar para nós aqui um P2. Esse cara aqui é o S2, deixa eu ajeitar ele aqui. Gera uma interferência ali, mas tudo bem. Então a gente determinou o P, determinou o θ1, θ2, o S1, o Q1, o Q2, né? Então o que eu preciso saber agora é que, ó, esse cara que sobrou aqui, ó, essa parcela que está aqui, é o QC. Quanto que eu tenho que colocar de reativo capacitivo aqui para fazer ele sair do Q1 e ir para o Q2? Então quem que é o QC? QC vai ser Q1 menos Q2. Eu já calculei Q1 e Q2 aqui, né? Ó, eu tenho Q1 que é 3.000 e o Q2 que é 1.314. E tirando do nosso slide anterior aqui, ó, deixa eu só voltar. Eu tenho que o C vai ser dado por essa relação aqui. Ó. O Q, esse QC que eu estou determinando, né? Dividido por ômega V ao quadrado RMS. Então eu vou pegar essa relação aqui, ó, C vezes ômega V ao quadrado RMS e jogar lá na igualdade. Né? Q1 menos Q2 vai dar 1.685 VAR, essa conta que eu tenho aqui. E esse cara tem que ser igual, então, a relação que eu tenho da capacitância aqui. C é igual a QC sobre ômega V ao quadrado RMS. O ômega 2 πf, QC eu acabei de calcular, o V eu tinha determinado VRMS 120 ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, eu tenho um capacitor, então, de 310 microfarads para fazer essa correção do fator de potência. Segredo para resolver esse exercício de fator de potência: desenhar o triângulo. O que tinha antes, o que tem depois, calcular PQ e S antes e depois, e aí basicamente aplicar essa relação final aqui, né? Aqui, para determinar quanto que vale a capacitância. Bom, com isso a gente fecha então a parte de potência, né? Que estão algumas referências, mas isso aqui encerra o conteúdo da aula de potência.